Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais um querido amigo participando aqui, já estou providenciando a conexão com o amigo Guilherme. Live de Sexta-feira Santa, né? Sejam muito bem-vindos nessa série de lives. Fala, meu amigo Guilherme. Boa tarde, Tios, tudo bom? Eu tô bem, e você? Tudo tranquilo. Que bom. Prazer. Obrigado pelo convite. Vamos Obrigado. Eu que agradeço, meu tratar amigo. dessa coisa. Maravilha. O Guilherme, que é um querido amigo, que tem um escritório lá em Brasília, já tive a satisfação de visitá-lo algumas vezes, tomar um café no escritório dele. E nós que nos conhecemos em 2018, no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, em uma audiência pública sobre o projeto da nova lei de licitações, né, que Salvo estávamos... engano, em maio? Isso, estava o Maio de ministro, 2018. perfeito, ministro, senador, deputado, estava lá uma comitiva para tratar da audiência pública relacionada à nova lei de licitações. E de lá Sim. para cá a gente vem mantendo uma amizade, vem mantendo um compartilhamento de informações, de experiências, e o Guilherme, né, foi convidado para tratar de uma temática hoje, que é a judicialização das contratações públicas, porque ele tem muita experiência nesse quesito. Guilherme, que é doutor em Direito, professor de Direito Administrativo, né, e é advogado militante nessa área do direito público, direito administrativo. Então, meu amigo, fique à vontade, a palavra é toda sua para essas reflexões iniciais. Tios, muito obrigado pelo convite que me foi feito. Eu, inicialmente, não sei se estou a cargo desse compromisso que é feito nessa live. Já vi nomes grandes aqui anteriores a mim, Vitor Amorim, Ronaldo, Edgar, o Joel Niebu e outros tantos, que eu não vou citar o nome de todos para não pecar e não errar, mas estamos todos atordoados com essa questão relacionada ao coronavírus. Desde a pandemia mesmo no país, eu atribuo ao dia 12 de março, foi quando começaram a fechar os tribunais e demais órgãos públicos, várias coisas passaram a surgir e, obviamente, essa quarentena se impôs. E aí, no aspecto da contratação pública, da licitação, nós sempre tivemos alguns problemas e que agora, nesse momento de crise, os problemas se aglomeram ainda mais, com muito mais veemência. Um desses problemas diz respeito à judicialização da política como um todo. Isso é um tema mais largo, maior, mas como aqui nós estamos no âmbito do portal de licitações municipais, né, no âmbito do portal de contratação pública, não compensa falar sobre judicialização de toda e qualquer política pública. A nossa amiga Marinês Restelato Dotti, com o professor Gessé Torres, tem um livro muito bom em que aborda a licitação como uma verdadeira política pública, como um verdadeiro plano. A propósito, até hoje mesmo, ela escreveu um artigo bastante interessante no Consultor Jurídico, digo isso a ela, Marinês, tratando dessa possibilidade, dessa abertura tão larga que tem sido dada pela lei que declara a emergência decorrente do Covid-19. Mas o problema da judicialização sempre ocorreu. Quando eu estava do outro lado do balcão, digo, quando eu era procurador do Estado do Amapá, que foi por quase 6 anos, eu sofri muito com isso. Digo que sofri, o Estado sofria com esse problema, né? Deixando claro aí para os nossos telespectadores, ouvintes, que eu não sou mais procurador do Estado, eu pedi exoneração ainda em 2013, mas durante aquele período, eu, como procurador, tinha de fazer várias defesas do Estado, geralmente decorrente de procedimentos relacionados a questionamentos em contratações públicas e, obviamente, outros questionamentos que os órgãos de controle ousavam fazer. Às vezes a Defensoria Pública, às vezes o órgão de controle em si mesmo, que era
o Ministério Público, no mais das vezes, questionando, você tem que fazer isso, é obrigado a fazer isso, e não fazer esse tipo de coisa, aplique recurso tal em tal canto. Então, essa é uma questão orçamentária que também aqui não compete tanto a mim falar. Qual é a minha preocupação central e principal em todo esse problema? É que depois da Constituição Federal de 1988, principalmente depois da Constituição de 1988, se deu um largo passo para o Poder Judiciário, maior ainda. Como na expectativa, na ideia, o Judiciário sempre foi possível tudo como uma palavra final melhor. E aí, sem polemizar, veja-se, por exemplo, e eu já estou aqui criticando academicamente, todavia, a decisão do ministro Alexandre de Moraes anteontem. Né? Uma decisão em que o Supremo Tribunal Federal se alça melhor do que a decisão tomada pelo agente exercente da função administrativa. E aqui nós estamos diante de um parâmetro central. Por que o judiciário é melhor, por que o judiciário não é melhor e por que a palavra dele, como afinal, tende necessariamente a ser a melhor? Volto a repetir que de 1988 para cá, principalmente de 1988, né, não que antes não acontecesse, esse protagonismo do Poder Judiciário em controlar a política pública ficou muito mais sério. O Flávio Amaral tratou desse assunto em uma live, não sei se foi a penúltima, aqui com você. E o protagonismo do controle externo. Eu vou me furtar aqui de falar de protagonismo de controle externo, de tribunais de contas, porque já foi um assunto muito bem tratado pelo Flávio, porque senão foge também um pouco da minha temática. Apesar de estar correlacionada, foge um pouco da minha temática. Mas, em resumo, é que ao judiciário tudo se deu como possível durante, principalmente, com o advento da Constituição Federal de 1988. Isso é a ideia de que o judiciário é bem mais sofisticado intelectualmente do que o gestor público, o que é uma falsa premissa. E essa falsa premissa, sobretudo, por dois fatos. Eu considero o primeiro fato, há uma parcial razão ao judiciário, mas essa parcial razão se perde em decorrência do segundo fato. Primeiro fato, por que há uma parcial razão? Porque o Brasil é formado de múltiplas unidades federativas que tratam desse tema de contratação pública como um todo. Não vou usar a parte pelo todo, não. Vou usar a palavra contratação pública. Me furto a usar o termo licitação em si. Né? Se por vezes eu usá-lo aqui, digo que licitação como um meio para atingimento da vontade maior do poder público, que é a formação do contrato. Leia-se, contrato. Não contrato administrativo, sobretudo para as estatais. Que agora a lei de estatais é clara ao dizer que não se trata de contrato administrativo, mas de contrato. Bem, há um questionamento em relação às fases, à forma de preparo. E por que isso se dá? Porque, de fato, vamos tratar dos fatos que são inegáveis. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. No ano passado, em palestra promovida pela Escola Superior de Advocacia, a ESA, no âmbito da OAB Federal, do Conselho Federal da OAB aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de dividir com o Joel Niebu um painel, que foi inclusive mediado pelo Leonardo, de Pernambuco. E nesse painel, tanto o Joel como eu tratamos dessas pluralidades administrativas. Então, não há o que comparar, por exemplo, do município de São Paulo com o município de Tanque do Piauí, né, do meu Piauí. Vou usar um exemplo do município do meu próprio estado. Não há o que comparar, por exemplo, a realidade do município do Rio de Janeiro ou do município de Porto Alegre com o município do interior de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha. E o certo é que dentro dessa realidade, dessa pluralidade de realidades municipais, nós temos imediatamente 5.570 municípios. Esses 5.570 municípios possuem realidades distintas. E face a essas realidades distintas, os procedimentos de contratação pública não contam, todavia, com a mesma estrutura
em todas as sofisticações, sobre todas as sofisticações. Quero isso dizer o quê? Que em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, há uma segmentação muito clara quanto às responsabilidades dos agentes, porque, obviamente, uma Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, quando contrata, tem um pregoeiro, tem um agente público que cota preço, tem aquele que, porventura, até faça a pesquisa de preço, tem um setor responsável para organizar a planilha, tem outro para fazer o termo de referência, posteriormente tem outro para cuidar do edital, tem uma procuradoria altamente equipada para analisar a fase interna e até mesmo a fase externa do procedimento de contratação pública, e por aí se vai. Mas o município de Tanque do Piauí não tem. E aqui eu não trato nem de procuradorias, né? Nem de diga o seguinte, eu faço a análise correta. E aí nós entramos em outro questionamento, outro detalhe que eu não quero entrar nisso aqui, porque renderia outra live completamente, outra live, que é a ausência de procuradorias nos municípios concursados. Até porque o Supremo Tribunal Federal já deu essa palavra final agora pelos últimos dias, dizendo que o artigo 132 e 131 da Constituição Federal não são de reprodução obrigatória para os municípios. Certo é que há esse questionamento e, às vezes, pelas fragilidades com que ocorrem as contratações municipais, né, via de regra nas municipais, o judiciário pega determinados exemplos que são mal sucedidos, essa linguagem comum, eu preciso controlar. Acontece que há um abuso nesse controle do Poder Judiciário. Há um abuso nesse controle, principalmente pelo seguinte fato, porque o Poder Judiciário não é o exercente natural da função administrativa. E por não ser o exercente natural da função administrativa, carece ele, o Poder Judiciário, de controlar corretamente o exercício desta própria função, que, via de regra, a expertise advém de quem? De quem a exerce. E aí entra um primeiro problema. Com este primeiro problema colocado, né, o judiciário ganha força e fôlego diante de contratações públicas mal sucedidas para dizer, eu preciso controlar. Mas, pela espécie, acaba largando demais a experiência. Ou, por exemplo, os práticos acabam largando demais a experiência. E ao alargar demais essa experiência, tira o exercício de atribuições que são inerentes a quem? A própria administração pública. Sobretudo por quê? Porque, volto a repetir, ela é exercente da função administrativa. Então, conta, exercente natural. Conta aqui um caso bem simples. Não vou citar o Estado, até porque eu já vi que existem pessoas do Estado que estão aqui nos observando. Mas, em uma determinada contratação pública para serviço de tecnologia, um determinado desembargador chegou a dizer, isso é filmagem. Para filmagem, né? Monitoramento eletrônico. Que não havia impossibilidade de tal empresa estar naquele procedimento porque o material, o equipamento entregue por ela fazia, às vezes, de filmar. Ora, se uma câmera não filma, ela não é câmera. Segundo a teoria de utilidade, né? Ela pode ser qualquer adorno, mas câmera não é. E isso já tinha sido dito pela administração pública que ela não atendia os requisitos do edital. Então, nós vivemos, na verdade, uma multiplicidade de procedimentos legalistas, um excesso burocrático gigantesco que faz com que, muitas das vezes, tenha de se socorrer ao Poder Judiciário. Mas este, volto a dizer, não deveria ser a ideia central. Por quê? Porque a licitação, como um meio para a formação do contrato administrativo, este sim, contrato, que é a vontade cristalizada da administração, suprir a suposta autonomia da vontade que ela não tem, é que deve ser literalmente o ponto para o qual devemos olhar com mais rigidez. Então, nós visualizamos sempre o quê? Pouco ou nada se olha sobre a fase de planejamento. Não vou nem aqui falar sobre o novo projeto de lei de licitações, Tiossi, porque eu não sei sequer se vai sair de papel, né? Nós discutimos, você acabou de dizer isso há 2 anos e pouco ou nada avançou. Ouso dizer que esse ano é impossível até de ser votado praticamente. Mas pouco ou nada se olha para a fase de planejamento. Se olha o interno,
que é a licitação em si, e se questiona sobre essa licitação. E depois, pouco ou nada, se olha também sobre a fase de cumprimento do contrato, gestão do contrato. Então, os questionamentos judiciais estão relacionados a quê? Sobretudo, pelo que nós percebemos, desde época de procuradoria, quando eu digo que estava do outro lado do balcão, como por agora, também já advogava, estava dos dois lados, né? Não dos dois lados do mesmo cliente, mas de dois lados, tanto do lado privado como do lado do poder público. E agora, o que eu também percebo? Percebo que há uma enxurrada de medidas judiciais controlando coisas que a administração já fez, ainda que possa não ter sido a melhor solução. Muitas das vezes, em exemplos práticos, nós observamos que o judiciário controla, colocando uma suposta melhor solução em cima de algo que o poder público, a administração pública, o executivo, via de regra, já havia definido e que, na prática, ao se observar, né, e se debater sobre o assunto, casuisticamente, posteriormente, se percebe que o controle jurisdicional foi pior. Então, isso gera um custo, isso gera uma insegurança, isso gera, sobretudo, um desfazimento do processo de contratação pública como um todo. Né? Como um todo. Por quê? Porque onera o processo de contratação pública. E eu quero jogar bem limpo aqui nessa live. Em qualquer palestra que você já viu eu proferindo, eu não tenho por que me esconder ou dizer nada. Se uma empresa, um determinado licitante, me contrata para questionar um procedimento de contratação pública, ou você como advogado, ou o Joel como advogado, e nós somos com essa finalidade, nós achamos dentro de um instrumento convocatório alguma outra coisa que possa ser questionado. E isso nós podemos levar ao judiciário. O meu medo sempre é que o judiciário se sai pela tangente. O judiciário se sai com a ideia de que o ato administrativo pode ser sindicado. Isso é uma verdade óbvia. Claro que pode ser sindicado. Né? Claro que pode ser sindicado. E quando ele não quer sindicar, ou seja, quando ele não quer controlar o ato, ele também sai por meio de uma verdade óbvia. Que aquilo é mérito e que, por ser mérito, na verdade, não deveria ser controlado. Então, nós temos um problema que tudo se resolve, tudo acaba em torno de algo relacionado à segurança jurídica. Segurança jurídica. E essa insegurança é decorrente, sobretudo, do excesso burocrático que nós temos no país. Mas não só esse excesso burocrático. Então, eu cito esse fator aliado ao protagonismo do próprio Poder Judiciário e aliado a outros fatores que logo à frente eu vou tratar com mais especificidade. Tá? Com mais especificidade. Que é, sobretudo, a dificuldade quanto ao delineamento do objeto licitado. Esse é um problema. Vamos pensar aqui no ponto específico. Né? E delineamento do objeto licitado. É muito fácil estabelecer no objeto licitado. Tem gente aqui dizendo que está sem som. Confere. Aqui está perfeito. Para mim está perfeito. Estou te ouvindo perfeitamente. Esse é o Caio Rezende, Mato Grosso do Sul, falando aqui, nós, de Campo Grande, falando que está sem som. Né? Ô Guilherme, Sim. Em relação à sua fala, eu também compartilho da mesma ideia, que vem ocorrendo uma judicialização nas licitações públicas, nas contratações públicas, de uma forma mais ampla, e isso vem causando muitos efeitos nocivos para a própria implantação de políticas públicas, para atendimento do interesse público, e a sociedade, a coletividade, muitas vezes, ela acaba ficando refém desse controle, desse excesso, e ela acaba sendo diretamente prejudicada. No campo prático, eu tenho percebido 3 linhas de judicialização. Tem o ativismo judicial em razão da inércia do próprio executivo, essa inércia inerente à insegurança jurídica, ao excesso de formalismo, e tem a judicialização no tocante aos próprios licitantes, quando eventualmente acontece alguma irregularidade, algum descumprimento das normas legais, então eles buscam meios para judicializar e ter o seu dano minimizado. E tem a terceira linha, que eu tenho visto com muita frequência, são as ações civis públicas de improbidade administrativa, solicitando medidas liminares, cautelares, que também acabam entrando nesse bojo de judicialização
das contratações públicas. São 3 temáticas que daria praticamente para nós fazermos uma live exclusiva sobre cada uma delas, mas... Até proponho, sobretudo em relação à última. Certo. Até proponho. Mas a gente pode marcar, sim. E no tocante a essas diferenças abissais que você comentou, de estruturas, em relação aos municípios, a gente pega o próprio município de São Paulo com mais de 12,2 milhões de habitantes, daí pega o município de Serra da Saudade com 786, menor município do Brasil. Como que nós vamos exigir desse município que aqueles procedimentos, todos aqueles formalismos, ou mesmo que existam servidores suficientes para fazer frente às demandas da sociedade? Então, gera, sim, um excesso de serviço, uma sobrecarga nesses servidores, e isso faz com que a judicialização ela aconteça de uma forma mais intensa. E eu gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre esses efeitos nocivos, né, que a judicialização ela vem causando na implantação das políticas públicas, porque muitas vezes um processo para construção de uma unidade básica de saúde, de uma escola, eles são paralisados por conta de uma exigência que teoricamente seria um formalismo, e por conta disso crianças ficam sem creches, pacientes ficam sem um atendimento adequado, e assim nas mais variadas áreas vem acontecendo. Vamos lá, nós temos aí, esse tema eu sabia que ia ser complexo e eu estou um pouco atento à hora. Até porque eu quero falar, apesar de ter muita gente aí dos teus seguidores que não são formados em direito, creio, muitos pregoeiros, etc. Mas eu gostaria de tratar de algumas silhuetas também no final, me lembra sobre isso, sobre quais medidas judiciais nós podemos entrar, né? Em relação a questionamentos durante o procedimento de contratação pública. Sobretudo, algumas particularidades do mandado de segurança. Mas vamos lá, voltando aí a essa realidade que você tratou, as 3 linhas, né? A primeira linha é uma linha proposta, pelo que eu entendi, pelo controle externo como um todo, Ministério Público. E aí eu vou usar a expressão aqui de um colega meu de Minas também, que é advogado militante, fez doutorado comigo, que é o doutor Denilson Marcondes, que tem um livro excelente sobre orçamento, e ele fala que o Ministério Público coloca sempre a receita do emagreça comendo. Tá? Emagreça comendo. Então, questiona justamente aquilo que não deveria questionar. Questiona, inclusive, o controle da vontade do próprio agente político. Você não pode fazer isso e tem que fazer outra coisa. Eu acho que para essa tua primeira vertente, um exemplo muito claro e bom que nós podemos colocar é aquela da contratação pública de determinados cantores, né? O Ministério Público que não pode porque está faltando um posto de saúde, mas ele não calcula que quando eu levo um show daquele, a cidade também tem renda, que eu também vou ter possibilidades de os hotéis lotarem, que durante determinados dias a cidade pode ficar mais conhecida e por aí se vai. Então é um controle da vontade administrativa que não é do órgão de controle externo, é de quem? Do exercente da função administrativa. Agora no final do ano passado, começo desse ano, no final do ano passado, saiu um artigo meu e do Gabriel Heller na revista de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas, tratando sobre isso. Eu posso disponibilizar para você depois, você disponibiliza para quem quiser, que é um artigo bem longo, bem detalhado, demorou 2 anos para sair. Que o exercício da função administrativa tem que ser, por óbvio, pelo Poder Executivo. Mas, bem, esse é o primeiro ponto que você coloca. A primeira linha. Na segunda linha, você coloca a judicialização durante o período de contratação pública como um todo. E a terceira linha, eu vou tentar me ater às 3, diz respeito à contratação, aos questionamentos até que desbordariam em atos de improbidade administrativa. Pelo que eu entendi da sua pergunta, você quis dizer o seguinte: já existe um processo realizado, às vezes a obra está andando, o serviço está sendo prestado, e posteriormente o agente externo entra por meio de ação judicial e, às vezes, o que é pior, pela malfadada recomendação administrativa, com todo o respeito público e aos membros também do controle externo pertencentes aos tribunais de contas, e pedem ou recomendam que se paralise determinada obra. E aí você vai gastar, às vezes, eu tenho um exemplo prático que aconteceu no Nordeste. Era uma creche que custou 80 mil reais, 70, 80 mil reais. O que se gastou de fiscal de TCU, certo? Fiscal de TCU.
o que se gastou de agente do Ministério Público promovendo a ação civil pública e talvez o que se gastou com defesa dos agentes administrativos envolvidos naquilo, daria para construir 5, 6, 10 creches, se imaginar. Então, esse é um problema. Quando eu falo esse discurso hoje, as pessoas, às vezes, costumam dizer o seguinte: isso é papo de advogado. Não, não é papo de advogado, não, porque eu já exerci o controle interno como procurador. Isso é papo pragmático, é papo de quem quer ver as coisas acontecerem. No começo do coronavírus, agora há 3 semanas, eu e o Rafael Marfini, professor da Federal do Rio Grande do Sul, escrevemos um artigo que fala justamente isso: coronavírus e o direito administrativo da crise. Mas esse não é meu primeiro artigo, né? Eu não estou aqui para fazer propaganda de artigo meu, que eu já escrevi. Há muito tempo eu venho escrevendo sobre esse pragmatismo que tem que existir para a administração pública. Não vou falar tanto sobre ele agora, porque isso eu vou deixar mais para o final, como soluções, que não adianta tão apenas criticar. Nós temos de ter também soluções. Mas vou voltar para a tua segunda linha. E a tua segunda linha diz respeito a quais os atos administrativos são questionados durante o processo de contratação pública. Vários. Por quê? Porque há um excesso burocrático. Mas, para além desse excesso burocrático, cada vez mais está complicado licitar. Por quê? Porque a definição do que se licita é mais complexa. Nós estamos no meio de uma administração pública que ainda no Brasil não é a 4.0, mas é uma administração de um novo milênio. Nós não licitamos mais com a égide da Lei 8.666, em 1993, que nem internet se falava. Quer ver só um exemplo? Até um dia desses, eu tenho um parecer publicado sobre isso. Salvo engano, na Fórum de Contratação e Gestão Pública. Salvo engano, posso disponibilizar depois. Todo mundo sabe que na Lei 8.666 tem um dispositivo lá que me parece que o ministro Gilmar Mendes suspendeu os efeitos da medida provisória que retirava ou que suprimia esse artigo, que diz o seguinte: que licitações de grande porte, concorrência, tem que ser publicado em jornal de grande circulação. Quem lê edital em jornal de grande circulação no dia de hoje? Ninguém. Eu peguei um caso, quando eu era procurador do estado do Amapá, que vários licitantes ao evento público, digamos, e participaram, salvo engano, 17. Mas não foi publicado em jornal de grande circulação. Aí vem lá, é nulo. É nulo por quê? Porque descumpriu a lei. Eu, como agente administrativo, tinha uma facilidade muito grande ali. Qual era a facilidade que eu tinha ao emitir um parecer? Eu poderia emitir um parecer e dizer o seguinte: é nulo, a administração só pode fazer o que está na lei. E o nulo nunca convalesce. Veja-se o teor da súmula 473 do STF. Outra bobagem, outra mentira. Nasceu em 1962, já velha. Uma súmula que o Poder Judiciário usa até hoje, 50 anos depois, como uma súmula cabal para controlar ato administrativo. Súmulas 346 e 473 do STF. Súmulas de 5 décadas para trás. Pública completamente diferente. E aí se questiona tudo. E ao se questionar tudo, tudo pode ser questionado. E o judiciário tem feito o quê? Um duplo papel, que é péssimo, a meu ver. Quando quer controlar, controla mal. E quando não quer controlar, também não controla, se saindo pela tangente. Como? Explico. Qual é o meio de controle dos atos administrativos, via de regra? Agora vamos entrar aqui um pouco na parte jurisdicional, para eu poder explicar aqui para os nossos ouvintes e seguidores como que isso acontece. Como que o judiciário controla? O judiciário, via de regra, controla, porque o particular se vale de quê? O particular se vale do mandado de segurança. Esse é o remédio típico para controlar o abuso de poder, o ato ilegal do poder público, é o mandado de segurança. Temos uma lei nova de 2009, uma lei boa, mas que existe particularidades processuais. Tiócio, eu te conto aqui vários casos em que eu ganhei o procedimento, mas ganhei não por conta do mérito da licitação em si, mas por filigranas processuais. Por quê? Porque cai no judiciário e o judiciário tem que se ater a essas filigranas processuais
subsumidas, obviamente, ao Código de Processo Civil, que dá lastro e amplitude à lei de mandado de segurança. Mas nós questionamos como? Nós questionamos por meio do mandado de segurança. Cada vez mais o judiciário tem feito uma determinada restrição em relação à utilização do mandado de segurança. Quer ver uma só? Inexequibilidade de preços ou de propostas. O judiciário diz, opa, aqui não é matéria de mandado de segurança, porque eu preciso de prova. Em outras e tantas, o judiciário pode dizer, a jurisprudência é praticamente dividida. Esse é um exemplo tópico. É praticamente dividida. Em outras tantas, o judiciário diz assim, quando o juiz quer negar a liminar, quando ele não quer entrar no mérito em si do que é pedido naquela determinada demanda, ele diz aquela... Eu até leio a sentença aqui. Não é nem preciso fechar os olhos. É sabido que o remédio constitucional é o meio apto a atacar os atos abusivos e ilegais da administração pública. Todavia, pelo que se percebe da inicial e dos documentos que a ela estão carreados, pode-se denotar que o autor pretende algo que demanda probatória. E por demandar uma dilação fático-probatória, ainda assim, nós não podemos utilizar a via estreita do mandado de segurança. Ponto. E aí você usa o quê? Uma ação anulatória, talvez, para questionar aquilo. Que tem um procedimento muito mais longo, menos sucinto que o mandado de segurança, e que, portanto, quando você vai resolver já no Poder Judiciário, o objeto licitado já foi licitado, o contrato já foi firmado e vai se resolver em perdas e danos. Este é um grande problema. Eu estou lendo aqui, algumas pessoas estão dizendo que está travando. Para mim está normal. Perfeito. Para mim está perfeito. Aqui também está perfeito. Para mim está normal. Então, qual é o detalhe do mandado de segurança? O detalhe do mandado de segurança, realmente, ele é para controlar o quê? Um ato abusivo, né? Um ato abusivo do poder público. Mas o que nós temos percebido é que o Poder Judiciário, às vezes, não controla o que realmente é abusivo e, quando controla exercendo o que realmente é o mérito do ato administrativo, que não é função dele. Este é o grande problema. E aqui eu quero fazer uma abertura. Nesse ponto, eu quero fazer uma abertura justamente em torno do que eu acabei de falar há pouco tempo, que é a dificuldade em licitar. Aí nós entramos num aspecto que a doutrina italiana chama de discricionariedade técnica e que foi trazido para o Brasil pelo professor Celso Antônio Madeira de Mello, que a professora Maria Silva Zanella de Pietro fala muito bem. O que é essa danada dessa discricionariedade técnica? Veja só, licitar material de expediente, caneta, marca-texto, papel higiênico e por aí se vai, material de limpeza, é simples. É muito simples. Licitar serviços de tecnologia da informação, por exemplo, é bem complexo. O judiciário não possui a expertise necessária para fazer esse controle. Nem o judiciário possui e muitas vezes os órgãos de controle externo, como o Ministério Público, também não. Quem possui isso? E aqui eu também tenho que dar a César o que é de César. Os tribunais de conta. Por quê? Porque são dotados de técnicos. Técnicos que não são profissionais do direito. Então, um Tribunal de Contas estadual, por exemplo, vamos dar o exemplo do Mato Grosso do Sul, que nós temos uma cancha boa lá, ou do teu Paraná, o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, o Tribunal de Contas do Paraná, o Tribunal de Contas da União possui um arcabouço, né, de pessoas, uma gama de pessoas, de técnicos que conhecem aquele serviço, que fazem depois um critério claro sobre o objeto licitado. Às vezes, inclusive, de forma prévia, evitando um possível problema mais à frente. Todavia, isso não é visto pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque é impossível ao juiz, a menos que ele seja um sujeito muito bem talhado no ramo, conhecer tudo o que é problema relacionado à contratação pública, ou tudo o que a administração pública pretende licitar. E aí entra o juiz canetando, às vezes, e dizendo que não é razoável. Essa é a palavra mágica do judiciário que acaba com a administração pública e onde tem a completa mazela.
né? Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre isso, né? O problema do controle jurisdicional das contratações públicas no Brasil, essa insegurança jurídica. Escrevi, inclusive, em espanhol, porque foi apresentado em Guayaquil. E achei que esse é do Brasil, mas não é. É da Colômbia, é do Peru, é da Argentina e por aí se vai. Então, esse controle jurisdicional se torna pesado, incisivo, justamente onde? Justamente onde ele não poderia estar, né? Isso dessa discricionariedade. Eu acabei de ler aqui que nossa amiga Cristiane Stropa falou que, para ela, discricionariedade técnica não é discricionariedade. Ela tem uma parcial razão. Realmente nem é, né? Se eu olhar pelo ângulo que eu suponho que ela esteja enxergando, realmente nem é. E não é por quê? Porque quem tem a expertise para resolver determinado tipo de assunto, ou seja, o técnico, não pode se dizer que tem um controle discricionário. Ou seja, ele tem só uma opção para ser tomada. Então não pode o Poder Judiciário depois alegar que o descumprimento do edital não é razoável. O que é razoável, o que não é proporcional? Então nós caímos sempre nesses problemas. Que problemas são esses? Uso do mandado de segurança em excesso, impossibilidade, às vezes, de utilização do mandado de segurança por uma restrição do Poder Judiciário ao não querer adentrar na matéria. É muito cômodo para o Judiciário, se não quiser adentrar na matéria. E há, para e passo a tudo isso, um terceiro problema, que eu, inclusive, acho que discuti com você, esse problema. O mandado de segurança ele permite um prêmio para qualquer licitante que queira fazer para qualquer licitante que queira causar problema a outro licitante vencedor ou ao poder público. Quer ver só? Atribui-se à causa do mandado de segurança o valor de R$ 1.000 meramente para efeitos fiscais. Dois problemas que daí decorrem. Um deles, o sujeito, né, o sujeito que eu falo, a empresa, o licitante, entra no judiciário e ele não tem ônus nenhum. É melhor do que o juizado especial. Ele não tem ônus por quê? Porque ele não precisa pagar custas elevadas, não precisa pagar honorários advocatícios, porque não cabem honorários advocatícios, a lei expressa em mandado de segurança, seguida de súmula do STF, e porque se ele for condenado em litigância de má-fé, mesmo que ele seja condenado, ainda assim o valor da condenação será completamente irrisório, porque é baseado no valor da causa. E aí nós já começamos a ver outros panoramas. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento, não só vários posicionamentos, no sentido de que em mandados de segurança que se questiona determinada fase, ou objeto, ou ato do procedimento de contratação pública, o valor da causa deve ser o valor do objeto pretendido pelo licitante. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça, em ativismo judicial, consegue, nesta hipótese, nesse exemplo, contribuir para a redução desse excesso de demandas no poder público. Por quê? Porque o licitante fica temeroso de pagar custas. 2, temeroso de, apesar de não ter de pagar honorários advocatícios, poder ser condenado em uma litigância de má-fé, que vai se basear no valor da causa. Tá? Esses são 2 exemplos típicos de particularidades do mandado de segurança que eu usei, mas que renderia aqui, nossa live é limitada, né? Como eu falei a você anteriormente, eu sou um sujeito bizonho, iniciante em qualquer coisa de rede social. Tenho toda a minha redução aqui tecnológica. Então eu vou falando, mas pelo que você me disse anteriormente, nós temos que otimizar o tempo aqui para falarmos de outros pontos interessantes. Inclusive responder as pessoas aí que você quiser tocar em assuntos que as pessoas estejam falando. Legal. Muito bom. Uma verdadeira aula aqui de processo civil, direito administrativo. Guilherme, eu gosto dele porque ele traz casos práticos e ele já vivenciou os dois lados, lado público, lado privado. Então, realmente, tem uma experiência muito interessante para contribuir com todos aqui. E nesse ponto do valor da causa do mandado de segurança, Guilherme, eu já me deparei com as 2 situações. Situações em que o impetrante
ele ajuizou com valor de R$ 1.000 e foi aceito pelo Poder Judiciário, passou numa boa, e teve casos que o Poder Judiciário simplesmente barrou e falou não, readeque o valor da causa de acordo com o valor do objeto. Então, no campo prático, a gente percebe que o próprio Poder Judiciário, muitas vezes, ainda não possui um consenso em relação a qual seria o valor da causa adequado para mandados de segurança. E o que você falou realmente faz todo sentido, que o impetrante ele se aproveita do mandado de segurança muitas vezes porque o ônus para ele é um ônus muito pequeno, um ônus mínimo, caso no futuro isso daí não resulte em nada. Mas, por outro lado, a gente percebe também que muitos licitantes, muitos empresários, eles sequer conseguem ajuizar um eventual mandado de segurança por conta do próprio valor da causa, porque tem as custas que incidem sobre isso. E isso eu estou falando esse é um ponto importante. Em licitações que envolvem microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, que muitas vezes eles não têm, por mais que os valores das custas não sejam valores tão elevados, muitas vezes daí acaba impedindo o acesso do licitante ao Poder Judiciário. A jurisdição. Nós tivemos um caso interessante aqui no escritório, em que foi ajuizado o mandado de segurança, conseguimos eliminar a suspensão daquela licitação, e o que o município fez? Ele alterou parcialmente o que havia sido questionado e ele manteve uma das exigências e republicou o edital. O que foi feito até por uma economia processual. Nós atravessamos uma petição pedindo a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida para essa nova licitação. Porque, de fato, o objeto era o mesmo. O que já havia sido questionado estava nesse novo edital. Então, se apegando ao artigo 493 do CPC, nós ajuizamos essa petição e o juiz concedeu a extensão dos efeitos da liminar. Então, existem meios que é interessante nós abordarmos isso, que muita gente fica restrita ao processo administrativo, aquilo que a lei de licitações, a Constituição Federal garante. Mas, para buscar uma judicialização, temos que sempre levar em consideração as regras que estão no Código de Processo Civil. Isso faz toda a diferença para que o licitante ele consiga êxito no seu processo judicial. Tios, esse é um ponto importante. Eu disse desde o começo aqui que esse debate ia ser longo, porque judicialização é um ponto importante. E que eu não fui questionar sobre direitos sociais e Constituição de 88, que é possível, etc. Eu não estou nem nesse aspecto. Eu estou no aspecto de dizer o seguinte, é possível e se questiona. Conversando, mais uma vez, vou citar aqui o Rafael Marfini, porque é um sujeito que tem mestrado em processo civil, doutorado em direito administrativo, é um sujeito que dá aula, e além de dar aula, é advogado prático, sabe, litiga todo dia. É diferente de um sujeito que tem doutorado em direito administrativo, sabe licitação na teoria de livro, mas que não pratica. Isso aí eu acho que não é uma pessoa talhada para tratar do assunto. O problema é que no Poder Judiciário nós vemos essas duas ideias. Esse teu questionamento foi importante porque vai ao encontro do que o Marfim falou. O Marfim disse, mas olha, existem situações que é tão abusivo e tão ilegal que eu não posso escolher. Então, assim, não há impossibilidade de uma modificação do valor da causa e, inclusive, no meu entendimento, de uma variação jurisprudencial para fixação de multa por litigância de má-fé, já que não existe honorários advocatícios, ainda que o valor da causa não tenha sido determinado a maior desde o começo. Ou seja, que você fixe uma multa por litigância de má-fé ao depois, por notar que os recursos são protelatórios, etc., simplesmente pela utilização abusiva do assédio processual. Eu digo isso por quê? Porque se isso pode se resolver de forma endoprocessual dentro daquela mesma relação jurídica, é melhor do que se resolver depois por meio de uma ação de reparação de danos, que é o chamado assédio processual, que o Superior Tribunal de Justiça também tem utilizado. Mas vamos lá, mais que isso, nós estamos nos encaminhando para o fim e nós temos de pensar em soluções práticas. Qual sua opinião? Isso é uma auto-pergunta para mim, sobre esse excesso de judicialização, bom ou ruim? Eu já disse, nós temos dois lados. O judiciário tem esse perfil de poder conduzir novas atitudes do poder público. Eu não estou aqui simplesmente para criticar.
né? Se não existisse essa possibilidade de sindicabilidade do ato administrativo, de eu me socorrer do Poder Judiciário simplesmente para poder dizer: olha só, olha a abusividade que está sendo cometida em determinado canto, olha o ato ilegal que está sendo cometido. Eu não criaria um temor no agente público. Só que esse temor não pode ser exagerado, não pode ser ultrapassado. E por que não pode ser ultrapassado? Porque se ele for ultrapassado, ele deixa de ser razoável, pertinente e legal. Legal no sentido de legítimo. Legalidade legitimada diante da Constituição Federal. Por que eu digo isso? Simplesmente porque o judiciário não consegue enxergar o que acontece na prática do dia a dia. E este é o grande problema. E qual é a solução para tudo isso? As soluções são várias. Com um ano aproximadamente de Lindbe, eu tive a oportunidade de escrever no consultor jurídico o título do artigo: o conserto com C da administração pública é melhor do que o conserto com S do controle externo. E é por quê? Porque o conserto com C da administração é uma sinfonia. Em tempos de coronavírus, agora, Covid-19, nada mais comum do que a possibilidade de o poder público consertar. Não queira, ou porque é imperioso, é necessário, é impossível proceder uma contratação de forma burocrática, regimentalizada que existe nos nossos documentos normativos, sobretudo na Lei 8666. Você pode me dizer, para isso que tem um pregão eletrônico e um decreto bom danado aí por cima, que o Vitor trata muito bem, o Joel trata muito bem sobre o assunto. Eu sei disso, sei exatamente disso. O problema não é esse. O problema é que fazer a internet chegar no interior do Piauí já é um detalhe. Aí você diz, mas não deveria nem existir esse município. Poxa vida, eu sei que não deveria, mas existe. Dos 200 e tantos municípios do Piauí, mais de 100, você pode dizer, não tem um acesso à internet que nós estamos tendo aqui agora. Então, como é que eu vou usar regras de pregão eletrônico num local como aquele? É complicado. Volto a dizer, temos 5.570 municípios no Brasil. Desses 5.570 municípios, a PEC do Pacto Federativo trata simplesmente de quê? De extinguir os municípios que não são viáveis. O assunto veio à tona novamente agora, dias, com o projeto aí do Mansueto. Os municípios não são viáveis. Não são viáveis? Não são. E o que é que eu faço? Eu extingo o município? Dá para esperar mais 5 anos, conforme prevê a PEC do Pacto Federativo? Eu sou bem pragmático, não, sobretudo agora com esse endividamento elevado. Agora, eu não quero fugir desse tema e quero voltar para o aspecto central. E com o que eu trabalho? Eu trabalho com o que eu tenho. O administrador público, ele tem que trabalhar e dar soluções de acordo com aquilo que ele tem. Não dá para um Tribunal de Contas ou para o Poder Judiciário exigir do município de Tanque do Piauí, que eu usei aqui categoricamente, ou Serra da Mesa, como você utilizou, que é o menor do Brasil, mas não é o mais precário. Pode ter certeza que no interior do Nordeste, nos rincões do Nordeste, há municípios cuja precariedade é muito mais elevada, em que eu tenha de trabalhar com algo que é excelente, num perfil máximo de excelência, que são as instruções normativas ditadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as súmulas ecumênicas, posso dizer, do Tribunal de Contas da União, que não sabem da realidade daquela gestão municipal. E digo, o ideal é ter um pregoeiro, o ideal é ter uma pessoa que cote preços, o ideal é eu ter uma assessoria jurídica plena, isenta, o ideal é isso, mas não existe. E como não existe, é impossível trabalhar com o inexistente. Nós temos de trabalhar com o existente. E quais são, me encaminhando aqui para os finalmente, quais são as soluções que nós temos? Lindbe. Lindbe é uma delas. A Lindbe é claramente uma solução perfeita para dirimir os problemas da administração pública. E ela não é nada assim tão inovadora ao ponto de dizer, inovadora ela é, mas ao ponto de dizer, é uma surpresa. Porque, veja só, nunca foi proibido para o poder público fazer uma transação, não. Nunca foi proibido. Não tem nada escrito na Constituição Federal, nada que proíba o poder público de transacionar.
Nada escrito na Constituição Federal que proíba o poder público de transacionar. Mas é preciso sempre vir uma lei. Por quê? Porque o administrador, ele acredita na lei. Ele acredita por dois fatores na lei. O administrador, o agente público. Um, porque dá mais segurança a ele. E dois, que é o inverso dessa mesma moeda. Porque ao passo que dá mais segurança para ele, também elimina as surpresas do agente externo, que é o medo da improbidade administrativa, que está naquele terceiro nicho que você falou das três correntes. Ele não tem o medo. Não tem o medo porque ele está ancorado em quê? Na lei. Que lei é essa? A lei que permite. A LINDB é este marco regulatório. Como diz o professor Márcio Camarosano, esse obelisco deôntico que traz o quê? Para a administração pública, a possibilidade de protagonizar, a possibilidade de dizer o que eu quero, como eu quero, e realmente levar para efeitos práticos a escolha da melhor solução possível. Dentro de que limites? Dos limites que são a ela existentes. Limites estes que são diferentes no plano federal, nos planos estaduais e, sobretudo, nos planos municipais. Judicializar temerariamente qualquer conduta do administrador público, quando verdadeiramente se sabe que não tem as possibilidades claras e é solucionar um problema que não daquela forma que ele solucionou, é evidenciar ainda mais este próprio problema, transmudando o que de fato poderia ser resolvido e tornando impraticável o que outrora era praticável, certo? O que era praticável? O que ia ser feito. O que não pode ser feito não é praticável. Vira exatamente um edício ou a contemplação da cena nordestina mais típica, que é um jumento parado em frente a uma igreja enquanto o dono do jumento está rezando a missa. O que o jumento fica lá? Contemplando uma igreja sem saber o que está contemplando. Por quê? Porque não é um monte de capim. Então, qual é o grande problema que nós temos na prática de solucionar? É entender que o protagonismo da administração pública deve se sobrepor, muitas vezes, diante do excesso que é cometido pelos judiciários, sobretudo pelos órgãos de controle como um todo. E entender a judicialização como medida última. A judicialização não pode ser um meio para atordoar o procedimento de contratação pública. A judicialização tem que ser uma medida última, a última solução possível que não foi resoluta pelo próprio poder público. Mas, para além disso, o poder público tem que ser um tanto mais eficiente, certo? Tem que ser um tanto mais eficiente. Eficiente por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Eu vi edital, há menos de 15 dias, ser publicado edital de uma unidade federativa. Não vou citar o nome, né, da unidade federativa. Eu vi um edital de uma unidade federativa ser publicado há menos de 15 dias com base no decreto 5450 do pregão eletrônico de 2005. Juro a você. Sinceramente, a unidade Estado da Federação, não município. Eu não quero crer que aquela unidade federativa queira realizar aquele procedimento de contratação pública. Por quê? Porque alguém vai impugnar, como de fato impugnou. E aí o que acontece? Eu não sei se eu tenho mais tempo aqui para falar, ou se você vai falar e me dar a palavra final, não sei como é essa temática. Você me diz aí. Eu posso falar mais 2 minutos e você encerra? Como é que Pode. Você quer fazer? Guilherme, só minhas Sim. considerações finais aqui. Eu concordo com você que existem uma série de alternativas, né, para solucionar esse problema, e a LINDB, sem sombra de dúvidas, ela traz ótimos meios para que o gestor público, para que o Poder Judiciário, para que o controle externo consiga, de alguma forma, efetivar os direitos fundamentais, efetivar os direitos sociais. Mas o que eu percebo é que isso daí precisa chegar aos bancos acadêmicos, porque nós fomos formados para litigar, né? Não existe no país assim, uma cultura de consensualismo. Esse direito administrativo consensual, ele é algo que vem sendo debatido atualmente, mas para que isso na prática aconteça, acredito que ainda vai um certo tempo, vai uma mudança cultural. Você tocou no ponto da improbidade administrativa. Eu acredito que, de fato, o protagonismo ele deve ser do executivo. A própria professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala que
as ações de improbidade a aplicação deve ser com muito bom senso, sob pena de sobrecarregar inutilmente o Poder Judiciário. Eu tive um caso, inclusive um exemplo semelhante ao que você deu, em que o Ministério Público ele ajuizou uma ação civil pública de improbidade porque o prefeito ele contratou um show para comemorar o aniversário da cidade por inexigibilidade. E o promotor entendeu que existia fila nas escolas, existia fila nos postos de saúde, só que os limites de 15%, de 25% para a saúde e para a educação já estavam todos atendidos pelo prefeito. Então, olha só, um show que era R$30 mil, agora a pergunta é, quanto isso vai custar para o Poder Judiciário? Muito. Cortou um pouco. Você é um cara espetacular. E, meus sinceros agradecimentos. Fica para você aqui as reflexões finais. Acredito que temos 3 minutos aqui. A palavra é toda sua, porque você é o nosso convidado ilustre. Vamos lá, utilizar. Vamos lá. Poderia citar vários exemplos dessas minhas reflexões em textos meus que estão na internet, preferencialmente no Consultor Jurídico, Conju ou no Migalhas. Você pode ver, os nossos aqui ouvintes podem ver boa parte dessas reflexões que eu digo. A Lindme, na verdade, chegou, como você falou da mudança de paradigma, eu quero finalizar nisso, como uma bandeira branca hasteada. Não é que ela seja a solução para tudo. Ela disse assim, controle externo dá uma paralisada, judiciário paralisa um pouco e deixa haver esse protagonismo por parte de quem? Do gestor público, da administração pública. E como que essa administração pública vai fazer isso? Ela tem 2 grandes dificuldades. Uma, se aparelhar bem, certo? Se aparelhar bem. Então, nós estamos agora diante de uma dificuldade maior ainda, dificuldade orçamentária. Como que eu vou aparelhar essa administração pública? Então, eu preciso aparelhar a administração e saber tratar com um tema que tem sido tratado pelos espanhóis há muito tempo e aqui na América do Sul pelos chilenos, que é justamente o quê? A incidência de novas tecnologias na administração pública. Salvo engano, o Thiago Marrara tem um artigo sobre isso aqui no Brasil também. Então, essa dificuldade, ela supre um pouco da eficiência administrativa. O que é a administração pública eficiente? A administração pública eficiente é aquela que é eficiente dentro dos limites que são por ela ou que estão a ela dispostos, que estão a ela disponíveis. Eu não posso pensar em eficiência para a administração pública de Estanque do Piauí e Serra da Mesa nos moldes que são colocados na Alemanha, que são sempre os exemplos que se colocam. Então, nós temos que aparelhar melhor as unidades federativas, entender o processo de contratação pública com vetores diversos em relação a todas as unidades federativas, priorizar um pouco mais a flexibilidade de formas, o que não significa dizer que não é cumprimento da legalidade, porque em situações emergenciais nós flexibilizamos, vide aí a lei que trata sobre a flexibilização das aquisições públicas face ao Covid-19, mas eu finalizo dizendo que a emergência que não existe na União existe nos rincões dos mais diversos municípios brasileiros todos os dias. E a lei emergencial, que só surge quando há uma epidemia, não surge em todo e qualquer momento ou não está disponível em todo e qualquer momento para aqueles municípios. E face àquela epidemia que lá existe, por carência de recursos e por carência de, sobretudo, pessoal, tem que ser solução melhor. Que solução é essa? A mais pragmática, a única e a possível. Assim, se eliminam muito mais as ações judiciais e se torna o processo de contratação pública mais prático, burocrático, eficiente e no benfazejo ideal constitucional. Tiossi, muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Valeu, amigo, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.